Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro e esse é o Vida Melhor em Condomínio. Nesse segundo episódio, nós abordaremos um tema que é de extrema relevância para toda a sociedade. Não só para você que já é cliente da Cury, mas que precisa saber sobre a Lei 17.406. E para falar um pouco dessa lei, eu trouxe um time de peso para reforçar a discussão e enriquecer as informações e deixar todos vocês bem informados sobre a lei estadual de São Paulo, que veio para proteger e preservar a vida das mulheres contra a violência doméstica. Antes da gente começar, vale reforçar que violência doméstica refere-se a qualquer tipo de abuso ou agressão física, psicológica, financeira, sexual, que acontece no âmbito familiar ou doméstico. Então, é muito mais do que uma agressão física, um tapa, mas é uma agressão verbal, é uma pressão psicológica. E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui nessa conversa de hoje. Para participar desse episódio, a gente convocou a Clíci Carvalho, que é uma advogada especialista em direito da mulher, diretora de projetos do Instituto Justiça de Saia e gestora do projeto Justiceiras. A gente convidou também um grande parceiro da Cury, que é o Leandro Leal, advogado especialista em direito condominial e imobiliário, com mais de 10 anos de atuação em condomínios e associações de moradores. E da Cury, do time Cury, nós trouxemos a doutora Raíssa Burguês, que é uma advogada especializada na área de compliance e privacidade de dados. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui hoje, a disponibilidade de tratar um tema tão relevante e, mais do que isso, reforçar a nossa responsabilidade como sociedade de preservar e proteger as famílias da violência doméstica, Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. Clíci, eu queria que você falasse um pouco sobre você, antes de falar da sua trajetória e do Justiça de Saia. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre essa sua trajetória na busca pelo direito da mulher. Bom, eu sou Clíci, sou pernambucana, estou há 1 ano e 4 meses aqui em São Paulo e eu sempre fiz voluntariado, eu sempre gostei muito de, além das minhas atividades, enquanto curso de Direito e outros cursos, eu sempre fiz voluntariado. E um voluntariado especificamente que me chamou a atenção para ajudar justamente em prol das mulheres, prevenção e combate à violência. Então, eu ajudei a fundar o Instituto Retomar, em Brasília, que é justamente focado também no combate e prevenção de violência contra as mulheres. A gente fazia audiências pro bono, auxiliava vítimas, enquanto assistente de acusação. E foi também, paulatinamente, que eu encontrei o Justiceiras. Eu comecei como voluntária, como liderança local no Distrito Federal, e hoje eu faço a gestão do projeto há 3 anos e 4 meses. Que legal, a gente vai ouvir muito falar ainda. Eu quero que você explique sobre o processo Justiceiras, sobre o projeto Justiceiras, todo o desenho do projeto e como ele vem para ajudar as mulheres nesse combate à violência, Leandro, seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória e sobre quem é você no mercado imobiliário. Bom, eu sou o Leandro Leal, sou paulista, mais do que isso, moquense desde sempre. Todo mundo que me conhece sabe disso. E sou já advogado há 21 anos, formado pela PUC de São Paulo. E há 10, 11 anos atrás que enveredei diretamente para a área de condomínios, para a área imobiliária. E desde então já acumulei uma experiência de mais de 1.000 assembleias realizadas. Hoje eu presto assessoria para condomínios, para construtoras e principalmente fazendo assembleia visando uma boa convivência em condomínio. Então hoje um condomínio que ele tem uma boa convivência entre as pessoas, ele é um condomínio onde as pessoas são mais felizes, o condomínio ele tem taxas inclusive mais baratas porque as pessoas cuidam mais do condomínio, preservam mais aquilo. Então hoje a gente vem aqui para falar sobre isso, um pouquinho da conscientização, educação em condomínio e boa convivência. Que ótimo, tenho certeza que você vai contribuir muito com a sua experiência, 1.000 assembleias, É muita gente morando já pelas mãos do Leandro. E a Raíssa, a doutora Raíssa, conta um pouquinho quem é você, Raíssa, e como você atua hoje na Cury. Meu nome é Raíssa, eu sou advogada há 5 anos, atuo no mercado da construção civil também desse período. Eu estou há 1 ano na Cury,
especialmente na área do compliance, atuando junto com a minha equipe 100% dedicada, né, ao atendimento das denúncias que a gente recebe por meio do canal de denúncias, né? A gente tem a impressão aí que o compliance tem só aquele toque de apagar o incêndio, né? Mas mais do que isso, né, a gente foca também em fazer com que ele não aconteça, né? Então, a gente tem trabalhado sempre no preventivo, com base no apoio, na orientação, em treinamentos, e projetos assim como o Vida Melhor em Condomínio são extremamente importantes para propagar essas informações e ajudarem a gente na evolução do nosso trabalho, né? E acho que é importante falar que o canal, né, ele não é só de uso exclusivo dos colaboradores da Cury, mas ele se aplica a todos que têm algum tipo de relação com a Cury, então os clientes também são extremamente importantes para a gente e também tem o nosso apoio. Ah, que ótimo. Então, acho importante a gente ampliar esse conceito, né, de compliance e também de conscientização e educação em relação não só à violência doméstica, mas outros temas também. Hoje, tanto se fala sobre proteção de dados, sobre privacidade de dados, mas eu tenho certeza que isso é tema para outro episódio. Vamos entrar aqui diretamente no nosso tema, porque eu sei que são informações importantes e eu vou recorrer aqui ao roteiro que me prepararam para a gente não perder nada e conseguir tirar as melhores informações e oferecer, principalmente, boa orientação para quem está aí acompanhando Vida Melhor em Condomínio. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou em 2022 o maior número de feminicídios desde 2015. O ano em que a lei que tipifica o crime de feminicídio entrou em vigor. Dos 3.930 casos de assassinato contra mulheres, 1.410 ocorreram apenas pelo fato da vítima ser mulher. Um outro dado que chama bastante atenção do estudo realizado pelo Fórum de Segurança Pública aponta que 31% dos casos de violência foram provocados pelo ex-companheiro e mais de 25% pelo atual companheiro da mulher. Clíce, me conta uma coisa, como surgiu o projeto Justiceiras, como que ele atua nessa defesa do direito da mulher e quais são os principais alertas, que eu acho que talvez seja esse o nosso grande pulo do gato, né? Quais são os principais alertas e sinais que as pessoas que estão no entorno de uma mulher conseguem identificar para evitar que ela faça parte dessa triste estatística de feminicídio? Sim, com certeza. Bem, o projeto Justiceiras ele foi idealizado pela doutora Gabriela Mansur, advogada, né, especialista no direito das mulheres, e foi idealizado em 2020 justamente por conta da subnotificação que ocorreu na pandemia dos casos de violência doméstica. As mulheres estavam presas com seus algozes dentro de casa e a doutora Gabi ela observou que não estavam denunciando, as denúncias não chegavam na promotoria. E aí ela então teve um insight, vou unir as muitas pessoas que me pedem ajuda pelas redes sociais e etc, e as minhas amigas de causa para ajudar essas mulheres. Então ela fez um formulário, criou Justiceiras e dentro de um mês já tinham mais de 150 denúncias e mais de 1.000 voluntárias. Inclusive eu fui uma das voluntárias também. Então, assim, é um projeto prático, que é o básico, né? O arroz e feijão, que funciona muito bem porque essas mulheres conseguem pedir ajuda online por um número de WhatsApp ou por um formulário. E então elas conseguem ser ouvidas, né? E principalmente na época da pandemia. É rápido e fácil. Isso, exato. E hoje, por exemplo, o projeto já atendeu mais de 14.500 vítimas no Brasil, em 27 países do mundo, né? E aí é um atendimento multidisciplinar online, psicólogas, advogadas, assistentes sociais e rede de apoio e acolhimento, que a gente fala que é amiga da vítima, que justamente vai fazer essa escutativa, esse acolhimento. E o segundo ponto, né, que a gente está comentando é como ver que a mulher está numa situação de violência. Realmente é um tema muito sensível e você tem que analisar e esperar que a mulher te peça ajuda. Lógico que você vai ver que ela está mais depressiva, mais calada e etc. Mas, assim, muito importante é que quando essa mulher for falar com você, você não julgar. Você não revitimizar, você não dizer, então se separa porque você ainda está sofrendo. Porque assim, a gente fala muito das agressões físicas, que Sim. é quando a mulher é o estopor, né, do ciclo da violência. Mas assim,
não é só a agressão física, tem muita violência psicológica, moral, patrimonial, como você já comentou. Então, assim, até a violência física, que é quando as pessoas, né, veem que aconteceu, quando vem, por exemplo, o sangue, né? As pessoas... Quando chega no limite de ser visível... Exato, né, quando materializa a violência, né? Então, assim... Essas mulheres, a gente não pode chegar nessa fase, que é a fase do feminicídio. A gente sempre fala, o feminicídio é um crime evitável, justamente porque a sociedade junta pode evitar. Que é como o pessoal estava falando, os colegas estavam falando, uma sociedade unida, respeitosa, isso também reverbera nas questões de violência. Entendi. Pessoas mais saudáveis evitam violência. Acho que isso é ótimo. Acho que o Leandro trouxe isso em relação a um bem viver, né? Com certeza. Uma dinâmica de vida mais saudável, evita e traz um pouco mais de segurança para esse ambiente. Harmonia. Isso. Leandro, a gente sabe que a pandemia trouxe uma nova dinâmica de viver, né? Na verdade, todos nós fomos afetados pela pandemia de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. A gente sabe pelos recortes sociais, tudo o que trouxe ao Covid-19. Mas acho que um ponto que é importante a gente lembrar é que imediatamente fomos todos orientados a correr para casa, né? E ficar trancado em casa, conviver num ambiente onde todos nós estávamos submetidos a mais estresse, né? Uma insegurança também financeira. Acho que não precisa aqui ficar contando sobre o que foi o Covid, cada um teve a sua experiência e mundialmente a gente sofreu. Mas o que trouxe o Covid, Leandro, para que essa notificação de casos que forçou o governo do estado a sancionar a Lei 17.406, e o que diz a lei, né? O que essa lei traz para as mulheres no que se refere à responsabilidade desse entorno, deste condomínio no qual ela está inserida? O que é importante lembrar, Sabrina, é o seguinte: na verdade, a lei, quando a gente fala, ela não fala apenas em proteção à mulher, ela fala em proteção à mulher, crianças, adolescentes e idosos, porque todos esses 4 elementos aí, as mulheres, crianças, adolescentes e idosos, estão protegidos na lei, porque não são casos apenas de violência contra a mulher. Sim, também são os vulneráveis, os vulneráveis, exatamente. Então, exatamente no momento em que a gente volta, por conta da pandemia, a ficar em casa com as pessoas mais queridas, com as pessoas que deveriam ser nosso porto seguro, que a gente tem esse panorama que foi passado pela CLIS, que muitas vezes é onde a violência aflorou, né? Com relação à lei, é uma lei aqui do estado de São Paulo, então isso vale aqui para o estado. A lei, ela traz 2 obrigações. O primeiro detalhe é esse, que ela não se refere apenas à mulher, e sim a todos esses elementos, a mulher, a criança, o adolescente e ao idoso, mas ela traz 2 obrigações. Uma delas é que o síndico, tá, que é o responsável legal pelo condomínio, então a gente brinca às vezes fazendo um paralelo, o síndico é o prefeito do condomínio, então aquilo que o prefeito Sim. faz na nossa cidade, o condomínio é através do síndico. E o síndico, ele tem a responsabilidade de, pessoalmente ou através da administradora, pela lei, comunicar qualquer caso de violência dentro do condomínio, seja na área comum ou na área privada. Então, mesmo dentro da unidade, também é uma obrigação do síndico. Independentemente se ele receber um pedido de ajuda, se ele perceber ou se alguém, um vizinho, fala, olha, eu estou ouvindo alguma coisa aqui, ou com uma criança, um idoso ou uma mulher, ele pode fazer esse acionamento. Mais do que pode. Ele Pela deve. lei, ele deve. Entendi. E aí a lei coloca 2 hipóteses. Uma é, ele deve comunicar imediatamente quando ele tem ciência que está ocorrendo aquela violência. Então, se você ouve o grito, ouve o pedido de socorro, se algum vizinho comunica, ele tem que fazer isso imediatamente. Muitas vezes a violência ela não é percebida no momento. Então, na hora ali, você não ouve um grito de socorro, alguma coisa. No momento em que isso acontece e o síndico tem ciência, então alguém comenta, fala, olha, Sabrina, você que é a síndica do prédio, ontem o vizinho do apartamento tal bateu na mulher. Quando você tem ciência disso, você tem 24 horas para comunicar. Então, ou é imediato na ocorrência, ou a partir do momento que ele toma ciência do que isso pode estar acontecendo. Então, pode acontecer assim, você viu que a pessoa, o marido, vamos focar na mulher, o marido bateu na esposa na semana passada.
não tem problema. O síndico tem 24 horas para comunicar, ainda que tenha acontecido há um dia ou uma semana. Você sabe, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante, né, que a gente está falando desse tema, mas quando a gente vai fazer uma instalação de um condomínio, a gente vai fazer a instalação, né, entrega de um empreendimento, a gente fala muito sobre as obrigações legais do síndico e de como essa figura é importante dentro do condomínio, né? E a gente sempre traz para essa responsabilização sobre o pagamento das contas, né? De manter o condomínio funcionando em dia. Mas a gente vê hoje que, com a dinâmica dos empreendimentos cada vez mais ligados com acesso a lazer, as pessoas vivem muito dentro dos condomínios hoje, né? Essa responsabilização vai aumentando e isso que você trouxe é muito relevante nesse sentido, né? Que ele passa a ter uma responsabilidade de zelar mesmo pelo bem viver, né? Sim, e principalmente porque assim, o síndico precisa pagar a conta de luz. Isso todo mundo sabe. Mas muitas vezes as pessoas se candidatam a síndico e não têm a noção de outras obrigações que ele vai ter que arcar. Inclusive uma delas. E a lei, como eu disse, ela fala em 2 pontos. O primeiro é fazer a comunicação, seja imediata ou em 24 horas. E o segundo ponto é de afixar cartazes, afixar informativos falando sobre a lei. Então, a lei, dentro dela, vem uma obrigação do síndico de dar publicidade dessa lei. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo, quem já foi num prédio que viu um cartaz falando sobre isso? Quem já viu algum informativo sobre isso? No meu prédio tem. Tem? No elevador e na portaria. Também tem? Eu tenho também. Porque na maioria dos prédios... Mas tem que não ser mais nada. visível, tem que Tem ser mais informado. visível. Isso, Inclusive nas exatamente. assembleias, né? Essa questão da sensibilização é muito importante. E até para dar uma segurança à própria pessoa que sofre a violência, de saber, olha, o meu vizinho sabe que ele tem que informar o síndico, que o síndico tem que fazer. Dá até uma sensação maior de proteção, segurança. mas que muitas vezes o síndico deixa de cumprir com esse papel. Eu acho que também intimida essa sensação, essa informação de que todo mundo ali sabe que isso não é possível tolerar esse tipo de conduta. Querendo pegar esse gancho sobre as responsabilidades que o Leandro trouxe e sobre essa responsabilização do síndico, Raíssa, fala um pouco pra gente como que surgiu essa parceria com Justiceiras e óbvio, né, você falou um pouco sobre o canal de denúncias que existe dentro da construtora para os profissionais, mas como que foi esse olhar para alcançar além dos muros da construtora, de pensar um pouco nesse ecossistema, né, em todos esses stakeholders, porque a gente tem muitos fornecedores dentro de qualquer empresa, né? A gente tem os clientes, tem os fornecedores, tem os parceiros. Como que surgiu um pouco essa parceria e se esse olhar foi o que norteou o trabalho de parcerias com as Justiceiras? Com certeza. A Curi está sempre em constante evolução e a gente está totalmente engajado, né, em fazer com que as pessoas entendam e elas... que isso é um problema social, que a gente precisa trabalhar nisso. E essa parceria foi extremamente importante e a gente sentiu a necessidade de falar sobre esse assunto, né? Não só do ponto de vista, né, das pessoas que trabalham dentro da empresa, mas também, né, de todos aqueles que têm algum contato, como você disse, né? Então, essa parceria, esse olhar não é só para os nossos colaboradores, é para quem está dentro e fora, também para os nossos clientes. Então, essa parceria ela é extremamente importante. A gente está totalmente engajado em fazer com que as pessoas elas demonstrar, né, que isso é uma situação que é inaceitável, né, e também que elas sintam essa conexão e essa necessidade de reportar, né, em caso delas presenciarem essa situação ou delas estarem vivenciando isso, né. E hoje o canal de denúncias da Curi está dentro de um site aberto? Como que hoje, se hoje alguém que está aqui nos vendo, né, que está aqui assistindo, ouvindo a gente, tomando essa consciência tanto de relatar, como o Leandro disse, que eu acho muito importante isso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão cultural, sobre violência doméstica, mas ou está passando por uma situação de violência, ou que tomou consciência, né, sabe, de que uma mulher ou uma criança ou um idoso, um vulnerável está passando por uma situação de violência, como que ela acessa os Justiceiras através da Curi? Então, a gente disponibilizou, né, dentro do site da Curi, né, fica especificamente na parte de relate um desvio de conduta
onde também as pessoas têm acesso ao nosso código de conduta, mas também há um formulário, né, que, aliás, né, há um link que dá direto para o formulário das justiceiras, em que ela pode fazer esse reporte, né? E a gente também tem, dentro do site da Cure, uma parte específica que fala sobre as parcerias e que a gente também coloca, né, que a gente é parceiro das justiceiras. Ai, que legal. Me conta uma coisa, Clícia. Na hora que esse formulário chega lá para as justiceiras, qual que é o passo que é dado? Qual que é qual é o encaminhamento dessa solicitação, desse pedido de ajuda? Sim, é exatamente isso, é um encaminhamento. A gente recebe, são umas 15 voluntárias que recebem esse PDF, né, essa denúncia, e aí a partir disso a gente vai formar grupos de atendimento com as voluntárias técnicas e a rede de apoio e acolhimento, justamente para fazer a triagem dessa denúncia, o que essa mulher precisa. No PDF tem muitas perguntas que funcionam como formulário de risco. Onde é que ela está? Se ela está sofrendo violência em casa, se ela sofreu violência sexual, moral, física, onde é que ela mora, para a gente fazer os encaminhamentos na rede de apoio. Por exemplo, uma mulher em São Paulo, ela vai ser referenciada aqui em São Paulo, no centro de referência. Então, são várias diretrizes que a gente tem que tomar e que, a partir desse atendimento, a gente consegue acolher essa mulher, encaminhar, né, para as autoridades competentes e que ela se fortaleça para sair desse ciclo de violência. Você falou na sua resposta anterior sobre a forma de acolher, né? Então, pelo que a gente está vendo, o justiceiro ele é multidisciplinar. Tem psicóloga, tem advogada que vai apoiar essa mulher. Mas uma das coisas que chama a atenção nos dados que a gente vê sobre violência doméstica é sobre o fato dessa violência, e talvez é o grande absurdo, como o Leandro disse, quando a gente vai para casa, a gente tem a sensação de segurança, porto seguro, né, de segurança, e a gente, às vezes, por não viver isso, não consegue alcançar que a casa de alguém pode ser um grande perigo, né, para uma mulher, para uma criança ou para um idoso. Me fala uma coisa, Clícia, nessa sua jornada como voluntária e como diretora no Justiça de Saia, o que esses dados sobre a violência doméstica, principalmente contra a mulher, ser praticada pelo ex-companheiro ou pelo atual companheiro, o que ela diz sobre esse comportamento feminino, né? Eu sou uma grande fã da doutora Gabriela, né? Uma das mulheres que são referências aí na luta pelo direito feminino, mas o que diz esse dado? Porque o que está por trás desses números? Então, são 74% das denúncias que os justeiros recebem, as mulheres sofreram violência em casa. Dessas 14.500, são 9.400 mulheres que sofreram violência em casa. E isso advém de quê? Da sociedade patriarcal, do machismo. Não é que o machismo é só a mulher ou o homem. O machismo prejudica toda a sociedade. Enquanto o homem vê a mulher como objeto, ou o homem vê a mulher como propriedade. E é justamente por isso que acontece a violência em casa. Ele quer controlar o patrimônio, ele quer controlar a vida sexual da mulher, ele quer controlar as questões de ciúme, etc., de roupa. Então, tudo isso vai cerceando a mulher, justamente porque nós, mulheres, fomos educadas para sermos as princesas, a submissa, a mulher do lar, e os homens foram criados justamente para ser o provedor, o observador que vai cuidar. Então, assim, todas essas nuances da sociedade patriarcal é que acarreta essa violência. A gente pode passar 1000 horas falando sobre isso aqui, mas é basicamente isso. E o importante dessa conscientização, de entender por que a violência acontece, é justamente para a gente ter essa mudança de perspectiva social e cultural, que a gente não vai ver a curto prazo e também acho que, infelizmente, não a médio prazo. Mas, pelo menos a longo prazo, a gente incutir nas novas gerações que é importante, que as mulheres têm que ter autonomia financeira, autonomia de trabalho. Então, tem várias leis falando sobre isso, a questão da mulher gestante, a questão da mulher ser contratada ou não. São várias coisas que repercutem nessa trajetória da mulher. Representatividade é importante, mais mulheres nos espaços de poder. Os homens como nossos aliados. Os homens não são nossos inimigos, gente. Os homens são nossos aliados. A gente precisa de todo mundo junto. A sociedade tem que evoluir como grupo, não um grupo específico, né? Se sobrepor a outro. De diálogo e de respeito, porque não adianta a gente sair brigando com todo mundo. Eu sei que às vezes dá vontade. Eu, principalmente, que eu acabo vendo muita coisa toda hora, todo dia. Mas, assim, eu sempre me policio para
quando eu estou com um pouco mais de paciência, eu conversar numa roda de amigos. Acho que tem uma nuance aí dessa questão cultural e quando eu vejo o projeto, né, a Raíssa, que é a nossa advogada jovem, tem 29 anos, dá um fôlego para a gente ver que as causas que são tão relevantes são tratadas de forma intencionais, né? Como a gente estava falando aqui um pouco nos bastidores. E aí, puxando essa conversa de cultural, Leandro, trazendo um homem aqui para o nosso lado, para a nossa conversa. Olha lá, Leandro. Então, mas trazendo o Leandro aqui, justamente sobre essa responsabilização do papel da gestão condominial como um todo, porque a gente foi educado e criado ouvindo assim, olha, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? A gente ouviu isso muitas vezes. Depois eles se entendem. A gente se mete e depois sai como errado. Quantas vezes a gente já ouviu várias dessas frases, né? E que a gente aprendeu a achar que era natural. E hoje a gente entende como, não, peraí, eu meto a colher sim, eu estou ouvindo alguma coisa. Então, Leandro, o que é esse manter a colher? Assim, o quanto aceitável ainda é esse discurso profissionalmente falando, né? Uma vez que a gente sabe que a gestão condominial está cada vez mais profissional e sobre essa responsabilização e essa dinâmica da vida em condomínio no papel do síndico. Isso é uma coisa que a gente vem falando, como a gente estava até conversando antes aí, é a questão realmente cultural. Para esse ponto, a questão de meter a colher, nós temos duas palavras que eu julgo que são fundamentais, que é a conscientização e educação. A gente tem que entender que hoje em dia a gente tem sim que se meter, porque cada vez mais nós temos casos mais graves de violência. O não meter a colher foi uma omissão que nos levou a uma série de situações que a gente pôde ver. Hoje em dia, com a facilitação das armas em casa, isso tem sido um problema grande. Verdade. Então, hoje, a mulher, ela tá, e aí não só a mulher, também como o idoso, a criança, mas principalmente a mulher, muito mais suscetível a isso. Então, é preciso sim meter a colher. Aí eu até vou reportar a uma outra legislação um pouco mais antiga, de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que vem também nesse mesmo sentido, e é o que a gente fala. Se não tivesse a agressão, se não tivesse acontecido o que aconteceu com a Maria da Penha, não teria lei, não precisava. A lei, ela vem justamente para corrigir esse desvio de conduta. Ela vem justamente para dar elementos para garantir, através do Poder Judiciário, que as mulheres, que os idosos, que as pessoas não sofram esse tipo de violência. Então, consciência e educação são coisas que não tem muito o que fazer. E aí, como foi brincado, eu como homem aqui no meio das três mulheres e tal, essa legislação ela não me preocupa em nada. Por quê? Porque ela vem justamente para garantir o direito contra aquelas que são maltratadas, aquelas que são ofendidas. Para quem não tem essa conduta, a lei é uma coisa que a gente só vem a aplaudir, vem realmente a ser parceiro, a falar, ela tem que existir para aquele caso de quem faz o que não deve fazer. Eu acho que a lei também ela vem como um passo importante, assim como os canais de denúncia, né? Quando a gente tem na empresa, acho que a Raíssa pode falar, porque ela está atuando principalmente em prevenção, né, Raíssa? Mas a gente quer trabalhar nos canais de denúncia para solucionar os casos, mas evitar que novos casos aconteçam. E para que casos não aconteçam, a gente tem que trazer à luz. E trazer à luz coisas que antes eram admitidas, que eram normais e hoje não são mais. Como é que é a sua atuação hoje na CURI nessa questão de prevenção? Quais são os caminhos que são adotados internamente para os profissionais e como isso pode chegar fora da construtora? Sabrina, assim, né, eu acho que o conhecimento ele é extremamente importante, né, hoje, com tanta informação que a gente tem, eu acho que essa situação, né, essa conduta ela é inadmissível, né? Hoje o que a gente tem feito é reforçar esse conhecimento através de palestras, de treinamentos. Esse preventivo ele é extremamente importante. A gente sabe que é algo que deveria ser tão natural, né? Da gente identificar.
é uma conduta que ela não é aceitável, independente se ela está escrita em algum lugar ou não, né? Mas assim, a gente faz esse reforço, né? A gente dá as ferramentas para que as pessoas elas entendam os limites, para elas entendam o que é correto, o que é o aceitável ou não, o que é normal e o que extrapola a normalidade, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa parte de treinamentos. Isso é ótimo, porque vai trazendo todo mundo para a mesma página do que pode, o que não pode, o que é certo e o que não é, né? Um levantamento, acho que um dado importante também que me deixou bastante impactada, né, nas pesquisas para a gente fazer esse podcast, e uma das coisas que também me chamou a atenção quando a gente estava levantando esse tema, é que essa é uma lei estadual. Né, como todo mundo sabe, a CURI atua no Rio e em São Paulo, é uma lei do estado de São Paulo, mas independentemente disso, como bem trouxe o doutor, existem outras leis que protegem as mulheres, mas um dado que chama muito a atenção para quem questiona, né? Será que esse tema precisa falar tanto? A gente precisa mesmo trazer esse tema para a pauta, né? Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que em 2022, 400 mil processos de violência doméstica foram abertos. 80% desses casos correspondem a ações cautelares, ou seja, as medidas protetivas de urgência, ou seja, 80% dessas mulheres buscaram uma proteção de urgência contra uma violência sofrida. E aí, a Raíssa, queria que vocês falassem, a Raíssa e a Clis, que são especializadas nisso, né? Quais são as barreiras que a mulher encontra hoje para achar essa ajuda e como ela ultrapassa essas barreiras? Eu vejo que, assim, eu fico até feliz, né? Eu sei que esse é um número muito alto, né? Mas eu fico feliz em saber que os padrões de negligência ou omissão, eles estão sendo quebrados aos poucos, né? Até com base nessa questão numérica mesmo, a gente percebe que as mulheres, elas têm se sentido mais seguras para buscar a justiça, né? Então, assim, é um número bem alto, mas isso significa que cada vez mais as mulheres estão abrindo a porta da casa delas. Estão falando. Exatamente, para a justiça entrar através dessas denúncias, né? Um dado até importante da CNN Brasil, que foi divulgado recentemente, com relação às varas especializadas, né? Com relação à mulher, né? Então, teve um aumento de 40% nos últimos 7 anos. Então, em 2016, existiam 106 varas especializadas. Hoje, a gente tem 153, né? Além disso, historicamente, a gente sabe que foram sendo criadas leis específicas, né, relacionadas à mulher, como você falou, por exemplo, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, a lei do minuto seguinte, da Joana Maranhão, né? E tudo isso, né, faz com que a mulher sinta mais segurança, né, de reportar essas situações. Eu acho que dentro dessas barreiras que a gente vem transpondo com o tempo, né? Acho que Clícia pode agregar muito nisso, porque acho que a sociedade inteira tem se preparado, ou pelo menos tem sido afrontada com esse tema, e visto que ela tem que se preparar para receber essa mulher sem julgamento, com acolhimento, né? Sim, mas ainda assim, vou ser meio advogada do diabo agora. Fique à vontade. É uma rota crítica que a mulher enfrenta. Ela tem que ir na delegacia para conseguir a medida protetiva. Lá ela não é muito bem acolhida. Ela tem que, por exemplo, em caso de violência sexual, ela tem que ir no ML. Então, são várias situações que a mulher tem que enfrentar para conseguir a medida protetiva ou até para ser atendida por até nas próprias DDMs, né, que é a Delegacia da Mulher. Pelo próprio juízo em si, eu já presenciei muitas audiências, promotores e promotoras, juízes e juízas que não, por exemplo, tem o protocolo com perspectiva de gênero, que é aplicado, o CNJ agora é uma resolução, foi agora em março de 2023, e é muito importante justamente para o judiciário agir com perspectiva de gênero. Por exemplo, em caso de violência sexual, caso de violência doméstica, ter um olhar apurado para receber essas mulheres, que é um olhar o quê? De não julgamento, de acolhimento. A gente tem que evoluir muito ainda, sabe, Sabrina? Assim, os justiceiros, por exemplo, 50% das mulheres que pedem ajuda pra gente, a gente é o primeiro canal de denúncia que ela pede ajuda. Justamente. Ela não foi nenhum no 180, não foi procurar uma delegacia? Porque elas veem que é um projeto de mulheres, e mulheres, assim, uma vai indicando a outra, né? Mulheres que já atuam na causa, etc. E elas sentem mais segurança, porque elas estão muito vulneráveis, né? E elas se sentem, assim, perdidas. E
elas querem ali naquele primeiro momento, não é dizer, não, mas você precisa de mais prova, mas você precisa disso ou daquilo. Elas querem ser escutadas, elas querem um acolhimento. Geralmente, a violência doméstica, focando na violência doméstica, é um ex-parceiro ou é o atual. Muitas vezes essa mulher tem filho, então, assim, é muito difícil você denunciar um roubo, um furto, é mais prático. Você denunciar o seu marido ou o pai de seus filhos ou ex-marido é muito complexo. Então, assim, são várias contradições dentro da mulher, de questão de psicológicas mesmo, né? Para atingir e chegar naquele momento de pedir a denúncia, você chega lá na delegacia, você é maltratada, entendeu? Ou na promotoria, etc. Tem muitos profissionais maravilhosos, mas ainda precisa implementar essa educação de gênero mesmo, que é o que o protocolo veio fazer. Esse protocolo é muito importante e devia ser mais, assim, divulgado, porque as pessoas não entendem muito protocolo com perspectiva de gênero, o que é meio isso, para aplicar no julgamento. As pessoas não entendem. E é basicamente isso, a gente acolher as mulheres, não julgar, seguir o rito do judiciário, obviamente, mas, assim, ter mais cuidado e ver que aquela situação é muito cara para a mulher. E é delicado o ambiente que ela está, e até ela chegar lá, ela teve que vencer várias barreiras. Muitas. Dela mesma, né? Como o Leandro disse, a gente estava falando um pouco sobre cultura, de não meter a colher, né? De preservação dessa segurança, desse medo, ou não só da vergonha pela estrutura, porque denunciar é algo muito delicado. E quando você denuncia algo que é do seu âmbito familiar, ainda tem várias barreiras psicológicas, como vocês bem brilhantemente explicaram aqui. Até chegar na violência física, já passou, você não pode vestir essa roupa, você não pode sair, o medo que você tem, às vezes, disso chegar também num filho, num idoso que esteja em casa, porque isso pode virar um contexto mais complexo. Então, eu acho que, Leandro, você podia dar uma... aprofundar para a gente nessa questão do protocolo, né, dessa identificação de gênero, nesse tipo de demanda dentro do condomínio. Se existir não uma notificação de que eu soube que acontece no apartamento tal, mas está acontecendo, qual é o protocolo correto? O que o síndico tem que fazer no momento, imediatamente? Uma coisa que, ouvindo a Clícia falar, vem à cabeça, às vezes, a impressão que para quem está de fora, é que a mulher ela sofre uma violência em casa e, para buscar o direito, ela sofre outras violências. A vergonha, muitas vezes, dos vizinhos que vão ficar sabendo, a vergonha de chegar numa delegacia e falar que foi vítima, o parente que vai ficar sabendo. E uma coisa que, aí a Clícia até pode falar muito melhor, mas culturalmente a gente tem isso de, muitas vezes, a mulher sofre a violência e ainda fora sofre uma outra violência da desconfiança, de perguntar, o que será que ela fez para apanhar? Isso é terrível, isso é uma coisa será que ela mereceu, né? E não mereceu, porque não existe, não tenha o que mereça, né? Então, isso é uma coisa que, ouvindo agora ela falar, me veio à cabeça e me chama muita atenção, que a violência ela nunca é única, ela tem, inclusive, outras etapas. E aí a importância de entender isso daí. Uma coisa, Sabrina, até antes que você abordou anteriormente falando, que é a questão que nos condomínios isso tem muito problema do porquê não meter a colher. E é um ponto que a gente tem que ter uma atitude corajosa. Muitas vezes as pessoas também têm medo de fazer a denúncia. Eu sei que aquele marido bate naquela mulher e tal, mas eu vou denunciar, vai vir polícia, vai vir toda uma confusão e daqui 2 meses eles estão bem de novo, eles estão juntos, a mulher perdoou e eu sou o chato, eu sou errado e muitas vezes mal visto pelos dois. Então isso ainda é uma coisa que eu percebo muito em condomínio, eu já ouvi muito nas assembleias, falar, eu vou denunciar, depois eles se acertam e eu que fico com o problema. Faça a sua parte. Se depois eles se reconciliaram, se depois eles se acertaram, naquele momento você fez o certo. Então, isso é uma coisa que tem que ser um princípio que a gente tem para quem está ouvindo a gente aqui. Tem que ser inegociável. Faça o certo. Para preservação da vida, né, da segurança. Se depois eles vão fazer o errado, se depois tem outras consequências, não é algo que seja para a gente naquele momento. Naquele momento, a gente tem que fazer o que é o certo. E que você me perguntou do procedimento de fazer isso. Do imediato, o que está acontecendo. Naquele momento é 190.
É 190, é acionar a polícia militar, é chamar a polícia militar, porque assim, também, muitas vezes a gente tem a visão do síndico, que o síndico é o super-herói, é o xerife. Então, assim, o síndico vai bater também, o pé na porta e ele salvar. ele não vai enfiar o pé na porta, entrar. Claro que se puder, se tiver condições, ótimo, se der para fazer isso, seria o ideal, porque você consegue interromper, ou pelo menos tentar interromper aquela situação momentaneamente. Diferente de você chamar a polícia e esperar, às vezes esse tempo que a polícia leva de 5 ou 10 minutos pode Pra ser a poder diferença chegar. da vida ou não. E dependendo, acho que a Clícia trouxe isso, demora Não, mais. tô sendo Se tiver arma de gentil, fogo, é mais assim. rápido. Exatamente. É. Então, o síndico, o ideal, quando eu falo aqui, como advogado, falando a postura do síndico é acionar 190, chamar a polícia, porque é uma função da polícia. A contenção de crimes é função da polícia militar, nem da civil, da militar. A militar é quem faz a contenção. A responsabilidade do síndico é garantir a notificação A imediata. notificação. Eu fiz a minha parte. Eu volto a falar sempre, faça a sua parte. O síndico fez. Claro, aí deixando de lado a responsabilidade do síndico, a parte legal, partindo para o lado humanitário, se a gente conseguir interferir naquela situação, conseguir bater na porta, conseguir interromper, melhor ainda. Até que, como a Clícia disse, às vezes uma notificação, como tem as placas nos prédios, isso inibe a violência, porque há entendimento que aquele grupo ali sabe que isso é uma conduta que não é aceita, né? Sim. Então, acho que tem um pouco disso também nessa questão educativa. É. Eu começando a falar desse tema, e quando a equipe tinha proposto falar sobre esse tema, a gente falou muito sobre, nossa, mas será que isso não é um tema muito denso, muito pesado para a gente trazer para um programa do mercado imobiliário, para que a gente discuta? E eu acho que esta é uma das grandes provocações que o Vida Melhor em Condomínio tem para trazer, porque a gente quer trazer conteúdo de qualidade para os clientes da Cury e para quem mais se interessar pela dinâmica, né, da aquisição do imóvel, mas trazer profissionais de mercado, profissionais referência em todos os temas com relação à vida em condomínio, né? E a gente poderia ficar aqui falando horas e horas. Eu sou uma grande entusiasta da causa, uma grande fã da Clícia e das justiceiras, né? Mas eu gostaria de trazer o tema e dar uma oportunidade para vocês deixarem um recado, porque quando a gente escuta o advogado especialista no mercado imobiliário falando sobre essa responsabilização, né? Porque se há uma responsabilização, eu entendo também que há uma penalização se essa responsabilidade não for atendida, né, doutor? E então a gente escuta, a gente sabe que tem uma regra a ser cumprida. A gente vê duas jovens profissionais do mercado engajadas numa causa de tanta relevância. Também traz muito de intencionalidade, né? Sobre essa responsabilidade da gente tornar realmente o nosso lar um lugar seguro e o nosso condomínio um bom lugar para a gente viver. Mas a informação é importante e o fato desse tema ser tão relevante mostra a urgência dele ser tratado como grupo, né, no geral. Então, eu queria, para terminar, abrir espaço para que vocês três pudessem deixar um recado para os nossos clientes e todas as pessoas que quiserem, que estão acompanhando os nossos canais, sobre qual o movimento como sociedade. Né? E aí, acho que vamos começar com a Raíssa, que é da nossa área de compliance, que é a porta-voz hoje da Cury aqui. Como sociedade, qual o movimento que a gente pode fazer para mudar esse cenário e tornar a sociedade como um todo, não só o condomínio, um lugar mais seguro, tanto para mulheres, crianças e idosos, mas blindado ou protegido ou minimamente preservado da violência doméstica? Bom, Sabrina, assim, eu falo como mulher, como filha de uma mulher, irmã de outra mulher, ainda não tenho filhos, né? Não sei se vou ter, eventualmente, uma menininha, né? Mas, assim, desejo um presente, né? E um futuro mais seguro, mais tranquilo, né? Pra gente. E conhecendo tantas outras mulheres também que já passaram por essa situação, a gente acaba se colocando também no lugar como se a gente tivesse passado por isso. Eu acho que sempre é pensar no próximo, né? Pensar no que o outro está sentindo, se compadecer com a dor, né, do outro.
essa frase, né, que a gente escuta muito, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se fosse comigo, eu gostaria que alguém se intrometesse sim, que alguém se sensibilizasse. Fiquem à vontade para meter a colher aqui. Espero não passar, mas fiquem à vontade. Eu acho que a gente tem que sim se intrometer, a gente tem que sim falar. Omissão, ela, além de ser considerada um crime, né, ela também é um desvio de conduta, então a gente tem que fazer a nossa parte, sim, a gente tem que se intrometer, a gente tem que se solidarizar e ajudar essas pessoas que, em muitos casos, nem sabem que estão passando por essa situação, né, elas não conseguem identificar que estão passando por aquilo, né, acaba tendo uma normalização até por uma questão cultural, então a gente precisa, sim, alertar e ajudar essas pessoas e fazer a nossa parte. É isso aí. Clícia. Bem, queria parabenizar vocês pela iniciativa. É muito importante que isso não se fale só no âmbito da violência contra a mulher, em projetos sociais, jurídico e etc., mas no âmbito do condomínio é muito importante esse diálogo. E é justamente o que a gente está fazendo aqui, debatendo, cada um colocando seu ponto de vista. É isso que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, falar com os nossos pares, nossas famílias, colegas, justamente para conscientizar, mostrar os dados, ver que a violência acontece, que ela pode prejudicar várias gerações e pode prejudicar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Não é um problema só daquele casal, é um problema da sociedade. Então, o Justeiras está disponível para vocês denunciarem. O site é justeiras.org.br e o nosso telefone é o 11 99639 1212. Eu acho ótimo que você tenha trazido isso, né? Assim, o problema da violência não é um problema da mulher, né? Não. Ele é um problema da sociedade. Tem uma frase maravilhosa que fala que toda vez que uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. É assim mesmo. E eu acho que a gente tem que trazer essa discussão à tona, uma vez que todos nós tenhamos a consciência dos recortes mais vulneráveis da nossa sociedade. Então, quando a gente vai para a base da pirâmide, né, mulheres, negros, mulheres negras, né, são as que mais sofrem violência. As que mais sofrem todos os tipos de violência. Acho que é importante também, acho que dá para a gente chamar um outro episódio para falar só sobre os recortes da violência contra a mulher, mas eu acho que isso fica para um próximo episódio, né, para um próximo capítulo. Leandro, o seu recado como um gestor tão experiente, alguém que já faz a gestão de tantas associações e também faz a gestão de tantos condomínios. O Leandro é um profissional que eu acompanho já tem alguns anos, ele é extremamente amoroso. Uma assembleia conduzida pelo Leandro é uma assembleia muito acolhedora e afetiva. A gente lembra com carinho de várias parcerias que a gente já teve durante a nossa trajetória. Então, eu queria o seu recado em relação a essa movimentação da sociedade em prol dessa segurança da mulher, da criança e do idoso. Sim. O que é preciso, o que eu falo é assim, é a mudança de paradigma. A gente precisa entender que isso que a gente está discutindo hoje, a violência, ela não é normal, não é comum. E é realmente a conscientização, a educação, para que a gente possa entender como deve ser feito sem pensar. Como eu brinquei até um pouquinho antes, eu, quando era criança, isso não faz tanto tempo, sou o mais velho da mesa aqui, mas não faz tanto tempo. Não tenho tanta certeza disso. Foi no século passado, mas nem tanto tempo assim. Tinha debates como esse para usar o cinto de segurança. Porque era uma coisa que ninguém usava cinto de segurança. É verdade. Teve discussão de fumar em restaurante, porque as pessoas fumavam na mesa do restaurante. E são coisas que hoje, com o passar do tempo, culturalmente, aí ao longo de 2, 3 gerações, a gente conseguiu mudar isso. E hoje, eu tenho um filho de 9 anos e uma menina de 18, eles entram no carro, eles põem o cinto e eles não pensam que eles estão atendendo a uma lei. Eles estão fazendo porque faz parte da cultura deles. Então hoje as pessoas que fumam, vão para o restaurante, elas não fumam mais na mesa. Por quê? Porque ela respeita os demais. E a gente precisa trazer a questão da violência da mulher para esse patamar. Para que a gente daqui a 5, 10, 15 anos não faça esse programa, esse podcast novamente falando sobre esse tema. E com números tão alarmantes, sim, né? Que lá as pessoas já tenham entendido. Hoje a gente não discute mais, não faz um podcast para falar sobre o uso de cinto de segurança. Porque já virou uma coisa comum. Então a gente precisa também ter essa mesma noção
para a questão da violência da mulher, da violência em geral, e aí o racismo que foi falado, da questão de mulheres negras, para todos esses temas que a gente tenha esse papel de passar para os nossos filhos, passar para as novas gerações, que isso é inaceitável. Acho que isso é a grande sacada do negócio. Isso mesmo, e acho que também reforçar, né, como eu disse, a Lei 17.406 é uma lei do Estado de São Paulo, mas existem outros mecanismos, acho que a Raíssa listou algumas dos caminhos das leis que podem ser acessadas aí para a preservação da mulher, então, que são federais, né, então a Lei Maria da Penha acho que é a mais conhecida, mas também a Joana Maranhão, tem uma série de leis, a própria lei do feminicídio, que é muito recente, né? Mas é um passo importante. Então, mesmo sendo uma lei do Estado de São Paulo, a gente tem outros mecanismos para acionar, se necessário. E, óbvio, como o Leandro também disse, a boa convivência, o entendimento do que é aceitável ou não é aceitável, isso é da nossa consciência, né? O nosso bom senso da gente preservar a vida dentro dos condomínios. O que eu acho importante a gente frisar bastante é que, assim, que a lei, todas essas que foram citadas, elas vêm, e naturalmente as leis são assim, para depois que o fato aconteceu. Então, quando a gente fala que é obrigação do síndico comunicar imediatamente quando aconteceu já uma violência. Já tem a violência. Então, o que a gente precisa é realmente tentar trabalhar com as pessoas, com as novas gerações e disseminar informação e passar para que isso não aconteça. Para que daqui a um tempo a gente fale, essa lei caiu em desuso. Não tem mais nenhum síndico que fez denúncia. Por quê? Porque não existe. Eu sei que é um sonho, que é uma utopia, mas a gente tem que mesmo ir atrás do sonho. Sem os sonhos, sem não os é, sonhos, Clícia? exatamente. Vamos sonhar. E mais do que sonho, ação. Trabalhar nesse sentido, né? Então, bom, depois desses recados e dessa contribuição valorosa de todos vocês para esse tema importante e, de novo, né, que é um tema desafiador de ser abordado num programa do mercado imobiliário, mas é importante a gente trazer à tona porque se é o bem-estar de uma pessoa, interfere na vida em condomínio, então é por isso que a gente vai trazer esse e outros temas que são diretamente ligados a compra de um imóvel ou a relação do cliente com a construtora, mas principalmente temas que são relacionados à vida em condomínio, né, de quem tomou essa decisão de viver num condomínio. Eu vou abrir espaço, né, para vocês fazerem as considerações finais, mas antes eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui, a disponibilidade, a abertura, o conteúdo e a contribuição de vocês para esse episódio, para que ele fosse verdadeiramente útil, com informações objetivas, dados que tragam as pessoas para a realidade, mas também que indiquem um caminho. Então, Raíssa, muito obrigada por você ter vindo. Fique à vontade para suas considerações finais. Sabrina, agradeço muito o espaço, o convite, principalmente em nome do Compliance, que é representado através do PIC, que é o Programa de Integridade CURI. É um tema que é muito presente, extremamente delicado e denso, como você falou. A gente tenta aqui fazer com que, né, esse bate-papo ele flua com um pouco mais simples, né? E assim, né, como a gente falou, é um tema, é algo que a gente espera aí que um dia a gente fale com, né, que saia da pauta, um número, né, um pouco menor, né, mas eu desejo assim que as mulheres elas assumam um papel, né, de protagonismo e que essa situação ela pare de acontecer, né, e a gente está disponível, né, 100% através do compliance, do canal, para eventualmente, se isso continuar acontecendo, a gente vai dar as tratativas, né, a gente vai fazer a orientação necessária e apresentar um caminho, né, diverso do que, né, ela está passando naquele momento. Que bom, muito obrigada. Clícia, muito obrigada pela sua presença. Nós somos na CURI entusiastas do Justiça de Saia, do Justiceiras, né? Então, queria te agradecer mais uma vez pela presença e pela contribuição, uma mulher forte como você, né? Com esse sotaque maravilhoso. Olha, eu tenho 35, viu? Eu tenho cara novinha, mas eu tenho 35. Mas uma jovem entusiasta, dá um fôlego para as gerações que são um pouco mais velhas, de que o caminho que vem pela frente é melhor e mais promissor. Sim, com certeza. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui representando todas as justiceiras que ficam lá sempre ajudando as mulheres. E é isso, gente. Eu acho que a gente não deve deixar de sonhar que a gente possa ter um futuro melhor e agir para isso. É muito importante esse bate-papo, essa conscientização. E
Vamos juntos. Vamos juntos. Obrigada. Leandro, mais uma vez, obrigada por você ter vindo, pela sua disponibilidade, pela sua serenidade sempre em transmitir informações de forma tão tranquila, objetiva. Então, fique à vontade aí também para suas considerações finais. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, poder compartilhar esse momento com a doutora Clícia, com a doutora Raíssa, com você, Sabrina. Eu não vou agradecer pelo convite, porque a Curi não me convida, a Curi me convoca. Toda vez que vocês falarem, eu venho e não discuto. E o que eu queria deixar para as pessoas é assim, não tenham medo, denuncia. Durmam em paz com a sua consciência. Se o vizinho está fazendo alguma coisa errada, se depois eles vão se acertar ou não, denuncie, faça a sua parte. Até porque, como a gente falou bastante aqui também, a lei ela se refere a mulheres, a crianças, a idosos. Um dia nós vamos ficar velhos, a gente pode sofrer essa violência, muitas vezes não da família, mas de um cuidador que está ali, de alguém que foi destinado para cuidar da gente, infelizmente não faz isso. Então, não se canse de falar, disseminar informações verdadeiras, a informação para todo mundo. Isso eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ser... me sinto muito feliz e muito honrado num programa onde se discute a violência das mulheres, ter um homem convidado para falar e ser eu esse homem para poder ter sido tão bem recebido por todos vocês aqui. E queria deixar rapidamente meu Instagram. Se alguém quiser me acompanhar, sou advogado aqui em São Paulo, mas atuo no Brasil inteiro. Tem o meu Instagram, onde tem dicas de condomínio, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Conteúdo de qualidade na internet. É @LeandroLealAdvocacia. @LeandroLealAdvocacia. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Obrigada, gente. Esse foi o Vida Melhor em Condomínio, um assunto importante e relevante para você que é cliente da Curi ou que está interessado sobre todas as dinâmicas relacionadas à vida em condomínio. Acompanhe os nossos conteúdos no YouTube e também no Spotify. E até o próximo episódio. Obrigada!